E aí, galerinha do nono ano, vamos lá na nossa videoaula. Olha o assunto aí no quadro, relações métricas para vocês, tá? Pessoal, relações métricas é um conteúdo que é aplicável em um triângulo retângulo, tá? Então precisamos ter noção disso. Vamos trabalhar com triângulo retângulo, tá? Só com triângulo retângulo é que a gente trabalha com relações métricas, beleza? Esse assunto aí, ó, tá no módulo de vocês, no livro de vocês, no material de vocês, na página 211, é o nosso capítulo 9, certo, pessoas? Nosso capítulo 9. E aí, só para dar mais ênfase ao que a gente está estudando, né? A gente trabalhou com a definição de semelhança de triângulo e chegamos agora aqui em relações métricas, num triângulo, só que esse triângulo é um triângulo específico, é um triângulo retângulo. Quem lembra lá o que é um triângulo retângulo? Triângulo que possui um ângulo de 90 graus. Então, beleza, olha só, de forma simples e fácil, tá, pessoal? Dado um triângulo retângulo, deixa eu tentar desenhar aqui um triângulo retângulo para vocês. Dado um triângulo retângulo, e aí ele é retângulo no vértice A, B, C, tá? Ele é retângulo no vértice A, tá aqui, ó, retângulo. Nesse triângulo retângulo, eu tenho o que a gente chama de hipotenusa, que vocês já sabem. Vou chamar aqui de Azinho porque é um lado oposto ao ângulo de 90 graus, e o ângulo de 90 graus está no vértice A, então por isso que eu estou chamando de Azinho. Então esse cara aqui todo, ó, vale A. Esse cara aqui todo eu vou chamar de B, porque é o lado que está oposto ao vértice B, da mesma forma que esse eu vou chamar de C. Porém, todavia, no entanto, eu preciso saber qual é a altura do triângulo. E nesses casos que o triângulo está desenhado daquela forma ali, ó, principalmente porque está desenhado daquela forma, eu tenho que traçar uma serviana para definir a sua altura, tá? Uma serviana nada mais é do que um segmento de reta que parte do vértice e vai até o lado oposto, beleza? E uma das servianas aqui, ó, uma das servianas que a gente tem quatro tipos de serviana, né? Mas 3 tipos são mais específicos, que é a bissetriz, a mediana e a altura. É justamente essa que a gente quer, a serviana que define a altura, certo? Então vamos lá para ela. Partindo do vértice A, ela vai descer de forma a tocar o outro lado de forma perpendicular. E aí eu tenho a serviana que define a altura. Pessoal, vocês estão observando o quê? Quando essa serviana toca a hipotenusa, ou seja, o lado oposto do vértice da onde ela parte, ela divide todo o seu segmento em 2 partes, correto? Vamos lá, vamos observar isso. Toda a minha medida da hipotenusa, ou melhor, o segmento BC, é dividido em 2 segmentos, um chamado BH e um chamado HC. Só que, se a gente pensar da seguinte forma, pessoal, olha só, eu vou desenhar um sol aqui, tá? Vou desenhar um raio de luz aqui, algo que imita uma luz aqui, e automaticamente, vocês sabem, toda vez que você coloca um anteparo protegendo alguma região, automaticamente, quando você incide uma luz, forma o que a gente chama de sombra, não é isso? Então, vamos pensar da seguinte forma. Estou aqui, lancei um raio sobre o vértice A, beleza? E aí, o que é projetado? Olha só a definição, tá? Projetado. O que é projetado sobre a hipotenusa? Sombras. Esse cara aqui, ó, é chamado de sombra do cateto C sobre a hipotenusa. Vamos chamar de M. Quem é M? Quem é M? M é a projeção do cateto C sobre a hipotenusa, tá? Lembrem disso. E esse lado aqui também vai ser uma projeção. Vai ser a projeção do cateto B sobre a hipotenusa. Lembra disso, né? Ó, recapitulando. Dado o triângulo retângulo em A, eu tenho os seguintes elementos: hipotenusa e catetos. Quando eu traço uma serviana que define a altura relativa do triângulo, essa serviana divide a minha hipotenusa em 2 segmentos. Esses 2 segmentos são chamados agora de projeções. Projeção do cateto C sobre a hipotenusa e projeção do cateto B sobre a hipotenusa. Percebam também uma coisa. Se eu perguntasse a vocês quantos triângulos nós temos aqui, qual é a resposta de vocês? Né? Temos 3 triângulos, pessoal. Temos o triângulo maior, ABC, temos um triângulo menor, ABH, e temos um triângulo médio, AHC. Tá?
E aí, a partir dessas definições e das definições aprendidas anteriormente, de semelhança, nós vamos poder fazer algumas análises aqui e definir algumas relações. Que relações a gente vai tirar a partir desse triângulo? Vamos tirar, e aí eu já vou adiantar um tópico que está lá na frente, tá? O principal teorema do triângulo retângulo, Pitágoras, onde ele diz que a medida da hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados das medidas de seus catetos. Esse é o principal que a gente tira, tá? Esse cara aqui, ó, é o nosso teorema de Pitágoras. Então, Pitágoras definiu essa relação aí, tá? Não é a relação A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Não é essa relação que ele definiu, tá, pessoal? Ele definiu a relação que a medida da hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados das medidas de seus catetos. Essa foi a relação que ele definiu. Então, se você reconhece os elementos de um triângulo retângulo, não tem como você errar aqui essa definição, certo? E aí, quais são as outras relações que a gente tira a partir daqui, professor? Tá, beleza. Eu consigo tirar as seguintes relações, que A vezes H é igual a B vezes C. A hipotenusa vezes a altura relativa do triângulo é igual ao produto dos catetos. Também posso tirar a seguinte relação, que B ao quadrado é igual a N vezes A. Da mesma forma que eu posso tirar C ao quadrado é igual a M vezes A. Beleza, vamos lá. Que relação é essa? O cateto elevado ao quadrado, a medida do cateto elevado ao quadrado é igual ao produto da sua projeção sobre a hipotenusa vezes a hipotenusa. Da mesma forma que aqui. O cateto elevado ao quadrado é igual à sua projeção vezes a hipotenusa. Certo? Outra relação que a gente pode tirar daqui é a seguinte. Vamos lá, vamos fazer mais uma. Que H ao quadrado é igual a M vezes N. A altura relativa ao quadrado é igual, ao produto das projeções dos catetos sobre a hipotenusa, tá? E também uma mais simples. Se a minha hipotenusa foi dividida em duas partes, eu posso colocar aqui que A é igual a M mais N. Certo? Então a gente pode tirar todas essas relações, pessoas. Mas como chega a todas essas relações? Para isso temos que dividir os triângulos. Temos que separar os três triângulos que temos ali na nossa figura, beleza? Então vamos lá. Vamos pegar aqui cada um desses triângulos. Vou pegar aqui o triângulo ABC, ABC. Vou pegar aqui o triângulo CMH e o triângulo BHN, certo? E vou usar da semelhança, para que a gente possa deduzir isso. Observe o seguinte, tá? Aqui era retângulo. Observe que esse ângulo, quando eu tiro esse triângulo, esse ângulo aqui no vértice B, que esse cara aqui ainda é B, ó, são iguais. Esse ângulo é igual a esse. Da mesma forma que esse ângulo no vértice C é igual a esse, que é o vértice C, tá? Não esqueçam disso. Beleza? Que é de fundamental importância a gente saber disso para na hora que a gente for fazer a semelhança. Certo? Então, como é que a gente vai fazer a semelhança aqui? Vamos lá, vamos tentar fazer aqui. Olha só, C, que é a hipotenusa do pequeno, está para a hipotenusa do maior. Assim como um cateto do menor, e aí eu posso pegar aqui cateto aqui, M, está para que cateto? Do maior, C, que é o menor cateto aqui, ó. Esse é o cateto menor. Então, o menor cateto é o B, é o C aqui. Então, se você faz meio pelos extremos, ó, C ao quadrado é igual a M vezes A. Tem ou não tem essa? Olha só. C ao quadrado é igual a M vezes A. Então, por semelhança de triângulo, eu consigo deduzir, tá? Então, um exercício que eu vou deixar para casa. No material tem, mas não importa no material ter, tá, pessoal? O importante é que vocês consigam deduzir. Então, eu quero que vocês consigam deduzir todas as outras, eu quero que vocês deduzam todas as outras relações, tá? No caso, quero que deduza essa e deduza essa, tá? Essas três relações a partir do triângulo.
A partir da definição de semelhança de triângulos, tá? Então você consegue fazer todas essas relações aqui para que você possa chegar nessas relações. Geralmente eu não provo, professor, se eu não provo, não provo. Por que eu não provo? Porque eu nunca cobro isso na prova. Mas com vocês eu vou abrir uma exceção, tá? Vocês são diferenciados. Então olha só, temos aqui as relações. Pessoal, não se apeguem às letras. Digo isso para todos os meus alunos. Não se apeguem às letras. Vocês têm que se apegar aos nomes. Essas são as relações, tá? Então você tem que ver um triângulo retângulo. Viu um triângulo retângulo? Eu sei quem é a hipotenusa, eu sei quem são os catetos. E nesse caso aqui eu sei quem é a altura relativa e sei quem são as projeções. Se eu consigo definir isso, eu consigo fazer as fórmulas, relacionar as fórmulas. Porque aqui o meu triângulo está bonitinho. A, B, C, H, M, N. Mas eu poderia colocar qualquer letra ali. Eu poderia colocar X, Y, Z, W, V, T. Poderia colocar outras letras ali tranquilamente. Porém, a minha pergunta é, se eu troco a letra desse triângulo e mudo a posição desse triângulo, será que você saberia deduzir as fórmulas? Será que você saberia dizer quais são as relações que você tem ali a partir dessa definição da troca de letras? Né? Você só vai saber fazer isso se você realmente conhecer o seu triângulo retângulo. Então, quando você estiver colocando, ó, fazendo o seu triângulo, coloca lá, ó, hipotenusa, medida da hipotenusa. Se quiser saber como é que encontra a medida da hipotenusa, maior lado do triângulo retângulo. Simples. Então, hipotenusa. O que sobrou? Cateto. Cateto B, cateto C. Tá? Por que eu estou chamando de cateto B? Porque é um lado que está oposto ao vértice B. Tá? Mas poderia ser D. Nada me impede de eu colocar um D aqui nesse vértice. Então, por isso que eu estou dizendo a vocês, não se apeguem à letra, tá? Se apeguem às definições, tá? Se apeguem às definições. Então, cateto, altura relativa, projeções. Projeção de quê? Projeção do cateto C sobre a hipotenusa. Então, esse M é uma projeção do cateto sobre a hipotenusa. Esse N é a projeção do outro cateto sobre a hipotenusa. Peguem os nomes para a gente poder fazer as relações. Fazendo as relações a gente acerta, tá? Não tem como errar. Beleza? Vamos lá continuar aqui para a gente ver o que é que tem aqui no material. Beleza, o material trabalha com isso, faz as provas de cada uma das relações, tá? Mas aí eu preferia que vocês tentassem deduzir sem olhar pelo material. E logo depois ele manda a gente fazer exercício. Olha só que coisa, né? Vamos lá, pessoal, olha só. Ele dá um triângulo aqui. Vou pegar aqui um exemplo. Vou apagar aqui, tá? Pra gente pegar um exemplozinho pra gente poder finalizar a nossa aula. Ele dá um triângulo dessa forma aqui, ó. E aí ele coloca a altura relativa. E aí ele coloca que a altura é 48. Ele fala que esse cateto vale 60. Ele fala que esse outro cateto vale X. E ele fala que esse lado aqui vale A. Esse lado aqui é a hipotenusa, né? A hipotenusa do nosso triângulo. Certo? Com isso, ele quer que a gente encontre, eu não sei nem o que é que ele quer que a gente encontre, tá? Mas eu acho, é o valor de X. Encontre o valor de X. Como é que a gente faz para encontrar o valor de X aí nessa bagaça? Me diz aí vocês. Alguém tem uma ideia? Sim ou não? Se sim, fale agora. Se não, cale-se para sempre. E aí? Vamos lá, pessoas. Deduzam aí. Eu tenho altura relativa. Pode olhar aí, tá? A fórmula, pode olhar a fórmula. Eu tenho altura relativa. Eu tenho um dos catetos. Tá? Eu tenho um cateto chamado X e um outro, e a hipotenusa lá chamada A. Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso relacionar isso daí? Me diz aí. Se alguém souber, pode me ajudar aí, tá? Pode me ajudar tranquilamente. Alguém sabe sim ou não? Pessoal, se você relacionar a primeira com a segunda fórmula, tá? E aí vocês olham a sequência que está no livro. A primeira com a segunda fórmula, esse cara vai ficar da seguinte maneira aqui. Deixa eu ver se ele tem um enunciado. Droga, ele tem um enunciado, tá? Fica aqui difícil demais. Difícil demais. Vamos lá. Olha só. Eu tenho uma fórmula que utiliza tudo isso aqui, né? Qual é a fórmula? Essa daqui, ó. Utilizo o A, o H, o B e o C. Então vamos lá, montar a fórmula. A vezes 48 é igual a 60 vezes X. Deixa eu melhorar isso aqui, né? 48
vezes o A. Então 48A é igual a 60 vezes x. Não vou passar nada para o outro lado. Por que não vou passar para o outro lado? Porque não me interessa ainda. Se eu passasse, dava para simplificar e ficaria menor o número. Mas agora não. Vamos esperar um pouquinho, tá? Vamos ver o que é que acontece agora com a definição. Outra relação que a gente pode tirar daqui, ó, é a primeira. AX e 60, né? Então eu posso dizer que A ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 60 ao quadrado. 60 ao quadrado. Então aqui eu tenho, ó, uma relação. E eu tenho duas incógnitas iguais, na primeira e na segunda. Olha que interessante, né? Caímos aí em uma equação do primeiro grau. E aí olha o que é que acontece. Olha o que é que acontece aqui. Se eu passar o 48 para o outro lado, então vai ficar A é igual a 60x sobre 48. Vamos simplificar aqui para ficar mais fácil, né? Dá por 6. Dá por 6. Vamos começar por 6, né? Mas também dá por 12. Vamos por 12 logo. Logo, meu A é igual a 5x sobre 4. 5 quartos de x. Beleza, e agora eu vou substituir nessa, ó. Vai ficar 5 quartos ao quadrado, né? Ó, 5 quartos de x ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 3.600. Vou colocar logo 3.600, eu não sou de brincadeira não, né? Então isso aqui vai ficar 25 sobre 20, 25 sobre 16, desculpa, x ao quadrado. Vou passar x ao quadrado primeiro mesmo. Menos x ao quadrado igual a 3.600. Lembra lá de fração mista, né? Isso aqui vai ficar 9x ao quadrado sobre 16. É igual a 3.600. E aí você tem que, passando tudo para o outro lado, vai ficar x é igual a raiz quadrada de 3.600 vezes 16 sobre 9. X é igual a 60, que é a raiz quadrada de 3.600, vezes 4, que é a raiz quadrada de 16, sobre 3, que é a raiz quadrada de 9. 60 por 9, 20. 20 vezes 4, 80. X igual a 80. Descobri o valor de x? Logo, meu A é igual... 80, né? Desculpa aí. Logo, meu A é igual a 5 vezes 80 por 4. 80 por 4 dá 20. 20 vezes 5, 100. Então tá aí os valores, tá? Descobri. Simples e fácil, tá, pessoal? A priori parece ser difícil na hora que a gente vai montar as relações, mas depois que a gente monta, fica bem simples trabalhar com ela. Espero que todo mundo tenha entendido. E aí eu já vou deixar aqui uma listinha de exercícios para vocês, para que vocês possam se divertir em casa. Certo, pessoas? Eu quero a resolução de toda a página 17. Não, toda a página... Não, vamos lá. Eu quero a resolução de toda a página 218, tá? Página 218, toda ela resolvida. Beleza, pessoal? Na aula a gente discute alguns exercícios, certo? Tchau e até a próxima.